Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, estou trabalhando o componente de língua portuguesa e o tema dessa unidade, olha lá, um passeio no parque. Já falamos sobre algumas coisas em relação a isso, né? O que nós temos falado mais e focado mais é como que a gente faz para preservar esse ambiente que é público, que é para todo mundo, para as pessoas da cidade, para as pessoas de fora da cidade, não é? Como é que a gente faz para preservar? E nós pensamos em algumas alternativas. Uma das alternativas que o nosso autor nos propôs foi o cartaz de conscientização. Né? É aquele cartaz que vai trazer uma imagem, vai trazer uma chamada com letras bem grandes e depois mais algumas informações complementares para conscientizar, para fazer as pessoas pensarem sobre o assunto e tomarem atitudes relacionadas ao assunto, né? Um posicionamento, ter ações em relação àquela informação. Vamos ver então o que o autor nos propõe hoje? O que será que ele tem para nós hoje? Será que ele tem uma atividade? Será que ele tem mais alguma informação? Como será? Né? Vamos lá para o nosso livro, então? Então, vamos lá para o nosso livro. Olha lá. E o nosso livro começa para entender o texto. Para entender o texto, professora, qual texto? Vamos ver qual texto que ele está falando? Ele está falando desse texto que vocês já conhecem. Olha lá, ó. O nosso famoso cartaz de conscientização lá para dizer não ao vandalismo no Parque do Gafanhoto, né? Então, vou só retomar com vocês rapidinho a leitura aqui para a gente se localizar e poder concluir a atividade de hoje. Então, tem lá o nosso desenho e ele diz assim: o parque é de todos nós, chegou a hora de dizer não ao vandalismo. Essa frase que aparece em letra maior é a frase de chamada. Né? É aquela que chama atenção. Mesmo que as pessoas não leiam o resto, elas batem o olho lá, elas já sabem do que se trata aquele cartaz. Mas quem construiu esse cartaz, quem criou esse cartaz, colocou informações complementares. Que informações? Olha lá. Vamos proteger o Parque do Gafanhoto das ações de vandalismo. Você pode ser um herói e denunciar as atitudes de pessoas que prejudicam a beleza do nosso parque. Para isso, use o telefone da prefeitura, 138. Se a gente cuidar, todos podem usar uma campanha da Associação Amigos do Parque do Gafanhoto. Então, as atividades que nós vamos fazer hoje têm relação com este texto. Então, vamos seguir ali. A primeira pergunta diz o seguinte: qual é o objetivo desse cartaz? Ou seja, para que serve esse cartaz, então? Para quê, gente? Olha lá, ele é um cartaz do quê? É um cartaz de conscientização, né? Então, ele serve, então, lá no número 1, vamos lá. Ele serve para conscientizar quem? As pessoas, né? Veja bem, esse cartaz está conscientizando as pessoas sobre o quê? Sobre o vandalismo. O cartaz é para conscientizar sobre o vandalismo ou para conscientizar sobre que ações as pessoas têm que ter contra o vandalismo no parque. As ações que as pessoas vão ter contra, não é isso? Então, ele serve para conscientizar as pessoas sobre as ações que devem fazer para denunciar o vandalismo no parque, não é isso? Não é isso? É para isso que serve aquele cartaz ali, né? Para conscientizar as pessoas
sobre as ações que devem fazer para denunciar o vandalismo no parque. Muito bem. Então vamos para a segunda pergunta ali, ó. Que é uma pergunta para a gente conversar, né? Diz o seguinte: você sabe o que é vandalismo? Em algum momento da nossa conversa, nós já falamos sobre o que é vandalismo, né? Converse com o professor e os colegas e escreva a resposta com as suas palavras. Então vamos pensar. Se eu digo não ao vandalismo, eu estou dizendo não ao quê, gente? Estou dizendo não às ações que prejudicam o ambiente, né? Que destroem o ambiente, que estragam o ambiente, né? Que depredam o ambiente. Então, o contrário disso, então, é o quê? O vandalismo. O que é vandalismo, então? São as ações de depredação, né, do patrimônio público, né, dos espaços públicos, tá certo? Então, vamos escrever lá no 2. Então, o que é vandalismo? Então, são ações de depredação. Gente, o que é depredação? É estragar, é destruir, tá bom? Então, são ações de depredação de espaços e patrimônios públicos. Sabem, né, gente, que em algumas situações, em algumas cidades, isso é inclusive crime, né? Se você é pego depredando algum patrimônio público, estragando, quebrando, pichando, levando embora, porque tem gente que acha que pode levar embora, porque tá lá em espaço aberto, não é de ninguém, pode levar embora, né? Isso é passível de condenação, né? Ou multa, prestação de serviços comunitários, enfim, em alguns lugares é crime, muito sério isso. E vocês sabem que esse negócio de vandalismo e de depredação do patrimônio público ser crime, ele vale para tudo, né? Ele não vale só para parques e praças. Sabia que quando eu estudo lá numa escola pública e tenho o hábito de escrever na carteira, de ir lá no banheiro e pichar a porta do banheiro, isso também é depredação do patrimônio público e também é passível de uma punição, dependendo da cidade, dependendo de quem administra a escola. Sabiam? Isso é muito sério, né? Muito sério. Vamos lá para o número 13, então. Vamos lá. Eu acho que essa resposta vocês vão saber me dar assim de olhos fechados. Em que locais cartazes como esse poderiam ser encontrados? Onde que eu posso encontrar um cartaz como esse? Eu posso encontrar um cartaz como esse, por exemplo, lá na área de serviço lá do meu prédio, lá onde as pessoas que cuidam do espaço comum do prédio guardam os seus objetos de limpeza? Será que lá ele vai atingir um grande número de pessoas? Muito provavelmente não, né, gente? Muito provavelmente não. Será que esse cartaz, por exemplo, poderia estar dentro de um restaurante da cidade? Um restaurante famoso que vai muita gente? Poderia, né? Por que não poderia? Poderia. Veja, cartazes de conscientização, eles têm que estar em espaços por onde passem muitas pessoas. E isso pode ser lá o clube da cidade, a igreja, as igrejas da cidade, né? Dentro dos ônibus. Vocês sabiam que poderia ter um cartaz como esse de conscientização dentro dos ônibus? Pensa quantas pessoas não passam pelos ônibus que circulam na cidade durante o dia. Muitas, não é? Então a gente pode citar alguns lugares, porque ali diz que a gente pergunta em que locais esses cartazes poderiam ser encontrados, né? Então a gente pode colocar onde? Vou escrever com outra caneta agora. Número 3, né? Então onde é que ficaria bem esse cartaz? Onde que a gente poderia colocar? Será que a gente poderia colocar nas escolas da cidade? Poderia, né? Então eu posso pôr lá nas escolas, nos ônibus, escolas, nos ônibus. Onde mais, gente, que eu poderia colocar? Nas escolas, nos ônibus,
nas igrejas da cidade. Será que eu poderia colocar nos mercados, nas farmácias? Então, pode ser no comércio da cidade, nas escolas, nos ônibus, nas igrejas, no comércio. E também aonde, gente? Em espaços abertos, né? Será que não poderia ter um cartaz como esse da campanha, por exemplo, na entrada do parque? Poderia, não poderia? No outdoor na rua, nas estradas da cidade? Poderia. Então, nós vamos colocar em espaços abertos, tá certo? Então, escolas, nos ônibus, nas igrejas, no comércio, nos espaços abertos. E nós vamos colocar aqui, ó, etc. Quer dizer, em outros lugares também, né? Entre outros locais. Quer dizer, se você lembrar de mais algum, você pode incluir aí na nossa lista. E no número 4, olha lá. Você já observou algo que foi vandalizado em sua cidade? Então, aí na sua cidade, pensa em alguma coisa que já foi vandalizada, alguma coisa, né, de bem comum, né, onde as pessoas têm acesso. Quer ver uma coisa que na minha cidade, às vezes, as pessoas costumam vandalizar? São os pontos de ônibus, quebram o vidro onde ficam os outdoors de propaganda, coisas assim. E aí na sua cidade? Você já viu alguma ação de vandalismo? Não que você tenha visto na hora, mas assim, viu o resultado dessa ação? Às vezes tem um monumento lá na praça que as pessoas picham, enfim, né? São muitas as ações de vandalismo. E no número 5 diz o seguinte: qual das atitudes representadas abaixo ajudam a preservar os lugares da cidade? Circule a imagem correspondente. Então, eu tenho duas imagens aqui. Nesta imagem, eu tenho algumas crianças, né? E aí, ó, veja, vamos ver, lá tem as latas de lixo, né? Para cada tipo de produto, né? Tem aqui um menino com rastelo juntando as folhas que caem das árvores. Tem aqui uma outra menininha juntando lixo que estava ali fora do local correto e jogando no saco de lixo. O menino jogando lá a latinha, né, de alumínio no local correto. Muito bem, essa é uma cena. Na outra cena, o que eu estou vendo? Eu estou vendo lá as latas de lixo, né, para diferentes ambientes. Ó, o nosso computador cansou e ele vai voltar de novo. Olha lá, ó. Tcharam! Viram o quadro mágico da professora? Aposto que vocês não têm um quadro desse em casa. Quando ele cansa, ele vai e volta. Viram só? Olha lá que bacana. Seguindo, então, a gente tem aqui as lixeiras, mas o que o menino está fazendo? Está jogando lixo aonde? No gramado, né? Veja que já tem garrafa, lata, e aí ele resolveu jogar ali também a latinha dele. Qual dessas ações faz com que o ambiente fique preservado? A primeira ação ou a segunda ação? A primeira, né? Então, nós vamos circular aqui, ó, a primeira, porque aqui sim as crianças estão tendo atitudes que ajudam a preservar aquele ambiente. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só e eu encontro vocês em um outro momento para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Beijo grande, até lá. Tchau, tchau.